Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, nós mais uma vez estamos na tua casa, mais uma vez temos o privilégio de prestar culto ao nosso Deus. Mais uma vez nós juntos, mesmo que de forma extraordinária, pela internet, vamos louvar a Deus, bendizer o seu santo nome. Isso é um grande privilégio dos filhos e filhas de Deus, daqueles que o amam e têm as suas vidas orientadas para louvor e adoração do nosso Deus. Esse culto nós queremos celebrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queria convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias e lermos no livro dos Salmos, o Salmo 28, onde a palavra de Deus nos diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém, no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos invocar a sua presença? Ó Deus, Pai bendito e Pai santo, nós te louvamos, te bendizemos por essa maravilhosa oportunidade de prestar culto a Deus. A ti, Senhor. Ó Pai bendito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que os nossos louvores sejam agradáveis a ti, que as nossas orações, que tudo que nós fizermos nesse culto seja assim, inspirado por ti e voltado para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, nós vamos cantar ao Senhor. Louvemos com um hino de adoração. Oh, que belos hinos hoje lá no céu, em que o cadival lá voltou. Vede o Pai Celeste prestes a abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido eternos céus. Oh, que belos hinos hoje lá no céu, em que já se reconciliou
Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos confessar a Deus os nossos pecados, vamos expressar a Deus nossa contrição, mas peçamos a Deus que nos mostre momentos em que nós involuntariamente pecamos contra Deus, contra a sua vontade. Leamos a Bíblia e deixemos que ela nos mostre, nos indique caminhos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Amém. Enquanto ouvimos o cântico, oremos silenciosamente. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus. Graças a Deus, cantar ao Senhor, cantar um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as nações. É o que os Salmos, o livro de orações da Bíblia nos convida a fazer. Vamos cantar ao nosso Deus? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar
Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus.
Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos, para isso, abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós hoje queremos falar um pouco sobre uma experiência que é experiência de todos nós, experiências de perdas. Todos nós na vida, de uma ou de outra forma, num ou no outro momento, passamos por isso, perdas. Às vezes trata-se de coisas insignificantes, às vezes trata-se de coisas mais complexas, às vezes trata-se de perdas irreparáveis. Perdas são sempre circunstâncias difíceis, dolorosas, diante das quais, para as quais nós temos que estar sempre preparados. A Bíblia, que é um livro que fala de coisas da vida, a Bíblia, que é um livro que fala com profundidade das coisas do cotidiano, porque é a palavra de Deus, trata sim e com recorrência dessas situações. O texto que nós acabamos de ler é uma parábola, é uma comparação, é uma das histórias que Jesus contava. Jesus contava histórias do cotidiano, Jesus falava de circunstâncias do cotidiano, mas, acima de tudo, ele procurava conectar, ele procurava ligar essas circunstâncias do cotidiano às coisas profundas do reino de Deus. Falando da vida, ele falava da vida eterna. Falando das coisas do dia a dia, falava das coisas do reino de Deus. 3 coisas eu queria destacar nesta pregação
e com isso eu queria inspirar vocês, a todos nós. A primeira delas nós já estamos falando sobre circunstâncias, sobre situações de perdas que todos nós vivenciamos. Nós precisamos não somente estar preparados para as perdas da vida, mas também preparados e desejosos de aprender a conviver com as perdas da vida. Perdas que, como eu falei, às vezes são coisas simples, às vezes são coisas complexas. No segmento de Jesus Cristo, nós vivemos e passamos também por perdas. Às vezes, pode ser que alguém tenha dito ou escutado: cristãos, quem segue a Cristo não é acometido de infortúnios. Quem segue a Cristo, ele está protegido, guardado nas mãos de Deus. Bem, isso não é de todo verdadeiro, porque quem segue a Jesus Cristo não sai deste mundo. O seguimento de Jesus Cristo, na verdade, é sim direção e proteção de Deus, mas não significa que nós estejamos imunes ou imunizados diante de coisas da vida. Cristãos e cristãs são pessoas que adoecem, são pessoas que perdem coisas queridas, perdem pessoas queridas, são pessoas que são acometidas de infortúnios, percalços. É a vida. É a vida. A vida de alguém que segue a Jesus Cristo, ela, nesse sentido, não se distingue nem um pouco da vida de outras pessoas. Se alguém te disse que discípulos e discípulas de Jesus, porque são discípulos e discípulas, não serão acometidos de infortúnios, de perdas, de dor e sofrimento, te enganou. Isso não é o Evangelho. Ninguém é maior do que o Senhor Jesus Cristo. O servo não é maior que o seu Senhor. A segunda coisa importante que eu queria meditar com vocês: nós devemos aprender no cotidiano da vida a superação. E para isso, então, eu convido para a Bíblia, a palavra de Deus. O texto que nós lemos fala de uma história, de uma parábola, de uma comparação que Jesus faz de coisas da vida, de coisas do cotidiano. Uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. É sempre bom lembrar que não é um bom caminho estabelecer comparações. Perdas maiores, perdas menores. A perda, o percalço, o infortúnio, a situação limitante, o sofrimento daquela pessoa ou daquela outra pessoa. Não é bom comparar, porque quem sofre perdas sempre sofre perdas. E a dor é intensa na vida daquela pessoa. Pois é, essa mulher, tendo 10 dracmas, perdeu uma. Perdeu uma das 10 que tinha. Isso é algo que pode acontecer com todos nós, as perdas. Mas esta mulher dessa parábola é um símbolo muito bonito, é um aprendizado para nós, porque ela, tendo perdido uma das suas dracmas, uma das suas moedas, ela tinha 2 alternativas: se lamentar intensamente e perder a motivação da vida, ou o contrário, entender que as perdas são situações que todos passamos, que são situações que tiram muitas vezes a nossa segurança, a nossa paz, mas que não podem ser a última palavra da vida. As perdas, elas vêm, elas nos impactam, provocam dor e, quando se trata de perdas irreparáveis, elas provocam uma dor intensa, uma dor profunda, dilacerante. Mas a mulher da parábola que Jesus conta é um indicativo de como nós devemos e podemos enfrentar perdas. Essa mulher, ela, texto em mãos, Bíblia em mãos, acende a candeia, varre a casa e procura
acende a candeia, varre a casa e procura. Mas é interessante notar que o modo como ela procura, o texto, a parábola de Jesus, usa uma expressão, um advérbio. Ela procura diligentemente. O modo como ela procura é muito importante, porque isso tem uma lição para nós. Ela procura diligentemente, ela procura com atenção, com cuidado, ela quer saber, ela quer resolver, ela coloca o coração naquilo que ela está fazendo, ela quer mudar a situação da vida dela, ela quer dar a volta por cima, ela quer superar. Meus irmãos, nem sempre ajuda nós nos prendermos no nosso sofrimento, as perdas, nos atermos somente às perdas. Não, muitas vezes é decisivo a gente recobrar as forças, renovar as forças e recomeçar. Essa mulher sabia o grau, a perda, a importância disso, mas essa mulher não quis se deter no sofrimento, na angústia, no pesar. Ela desejou resilientemente mudar a sua história. Eu havia dito há pouco e repito, nós não podemos fazer comparações. O teu sofrimento é menor do que o meu, eu sei sim o que é dor, o seu sofrimento diante do meu é nada. Isso não ajuda muito, porque cada sofrimento é um sofrimento e cada um sabe a dor que passa. Mas independente do tipo de sofrimento, um grande conselheiro é aquele que nos lembra, que nos fala que a gente não deve ficar preso àquele sofrimento, àquela circunstância de dor e pesar. O importante, o ideal, o decisivo é a pessoa entender a sua situação, reconhecer que é uma situação limitante, mas desejar ardentemente mudar a sua história. Isso depende de todos nós, é uma decisão pessoal. Olha, eu não quero ficar preso nas minhas cinzas, eu sei o quanto eu perdi, o quanto me faz falta essa ou aquela situação que eu perdi, pessoas às vezes, mas eu tenho que seguir a minha vida, eu quero mudar a minha história, eu desejo. Essa é a lição que essa mulher nos dá. Repito, versículo 8 diz, acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la. Até encontrá-la. Que história bonita que Jesus conta, que lição que Ele nos dá, até encontrar, não perder a energia, não perder a motivação, amanhecer o dia com desejo. Olha, a minha história não é a que eu desejo para mim, as circunstâncias que eu estou vivendo são muito limitantes, eu não quero isso para mim, eu vou tentar mudar, eu vou colocar as minhas forças onde eu posso, como eu posso para mudar a minha história. Até eu conseguir, dia após dia, colocar-se diante de uma situação difícil, mas saber que vale a pena mudar. O texto continua, versículo 9 diz, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu havia perdido. Encontrei a dracma que eu havia perdido. Graças a Deus. Quanto de lição, quanto de aprendizado há nisso. Essa mulher, ela viveu 3 circunstâncias, 3 estados de espírito que nós conhecemos e que podemos conhecer. O primeiro é a dor da perda. O segundo é um intenso desejo de mudar a sua situação. Intenso sim, porque Jesus, quando conta a história, usa o advérbio diligentemente. Ela se empenhou, ela não queria continuar se amargurando, porque amargurando-se por causa da perda, ela, sem querer, amargura as pessoas que estão ao seu redor. Ela desejou mudar e, por fim, quando achou,
se alegrou, e se alegrou tão intensamente que quis repartir a sua alegria com outras pessoas. A gratidão, o júbilo, comemorar, amanhecer o dia e poder dizer: hoje a minha história é muito melhor que era antes. Eu fui capaz de apostar, de colocar todas as minhas energias nessa situação, nesse desejo de mudança, e hoje eu posso me alegrar. E eu estou tão alegre que eu quero contagiar outras pessoas com a minha alegria. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Alegrar-se com a superação que foi encontrada. Celebrar cada pequena vitória. Eu leio muito, gosto muito de estudar esse tema, que é um tema de desenvolvimento pessoal. Deem o nome que quiserem, mas eu gosto muito, eu leio muitos autores sobre isso. Desenvolvimento pessoal. E lendo esses autores e esses temas, eu percebo que isso tem tudo a ver com a nossa fé. Jesus Cristo, Ele é aquele que se assenta conosco, ao nosso lado, no momento das perdas. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele nos conforta. Mas também é o Espírito que nos lembra: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É o Espírito que nos anima a mudar a nossa situação. E é também o Espírito que nos enche de júbilo no momento da alegria, da superação. Às vezes, a situação pode ser um pouco mais demorada, um pouco mais complexa. Essa história fala de uma mulher que, no ambiente de casa mesmo, ela perdeu uma moeda, se empenhou e achou. Mas é óbvio que existem situações muito mais complexas. E é possível que você esteja vivendo situações muito mais complexas. É possível que você esteja vivendo uma dor que é incomparável, eu diria, porque é muito profunda, é dolorosa demais. Quando se perde alguém querido, uma pessoa querida. São as que eu falava, são as perdas irreparáveis, que não têm retorno. Mas mesmo nessas situações, eu queria te estimular. Não se deixe prender no sofrimento da perda. Renova as tuas forças em Cristo. A fé em Jesus Cristo tem essa função, essa importância. Contigo, comigo, Deus, o Espírito vem e nos diz: olha, não fica preso no teu sofrimento. Anima, recomeça a tua vida, diligentemente, põe em ordem a tua vida, para que você, com júbilo, depois possa olhar para trás e dizer: olha, minha perda e minha dor foi grande, mas eu vivo já a alegria da superação. Deus me deu forças para recomeçar a minha vida. Que essa seja a tua experiência, é a minha oração. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Eu queria me alegrar com vocês, com os aniversariantes dessa semana. No dia 7, 3 pessoas aniversariam, pessoas queridas. Nossa irmã Uda Pacheco, nossa irmã Laurete Silva e a Júlia Prado. 3 pessoas muito queridas no dia 7 de julho. E no dia 11, nossa irmã Dercília vai fazer, se não me equivoco, 96 anos. Olha que bênção. Uma vida vivida na presença de Deus, assim como a da nossa irmã Uda, nossa irmã Laurete e a Julinha, que é uma adolescente. Que Deus abençoe essas pessoas queridas. Vamos orar para terminar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua graça em nossas vidas. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, porque tu és o Deus das nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos pelos aniversariantes. Ó Deus, mas também te pedimos pelas pessoas da nossa igreja, pessoas que nos ouvem agora e que estão enfrentando perdas dolorosas na vida, pessoas que precisam da tua graça para a superação. Ó Deus, que o teu Espírito conforte essas pessoas, que as anime, as faça ver que é preciso dar a volta por cima. Dá a elas, ó Deus, a inspiração. Ajude-as a cantar o júbilo, a alegria de depois terem superado as circunstâncias de limitação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós,
hoje e para todo sempre. Amém. 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 Senhor, minha vida oferecer como uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.